Detetives do Prédio Azul. Existe um episódio que foi proibido de ser exibido. A diretora do programa tinha como objetivo fazer uma sequência de 3 episódios consecutivos e dar um descanso a todo o elenco. 2 episódios estavam gravados e o último dessa sequência tinha como título: Precisamos capturar a entidade. Eu tenho certeza que a roteirista não estava tão bem para proporcionar tal tema para menores de idade. Bem, o episódio teria como peça fundamental o tabuleiro Ouija. Seria uma pegada bem comum do programa. O problema foi que os atores principais, com sua inocência, resolveram brincar um pouco com o tabuleiro. Grande erro da produção deixar isso tão desprotegido. Os atores sabiam como usar aquele tabuleiro, pesquisaram na internet e começaram as tentativas de invocação. Era tudo com um tom de brincadeira. Eles são pequenos e não têm discernimento para tal tipo de ato. Em um momento, o tabuleiro começa a tremer e um acusa o outro de estarem fazendo isso. Não eram eles, e sim algo que conseguiram invocar. A atriz que fazia sol se levanta irritada e diz não gostar desse tipo de brincadeira e resolve sair e desistir de brincar. Aquela brincadeira não poderia terminar ali. Os garotos também resolvem desistir e colocam o tabuleiro no lugar que encontraram antes. As gravações para aquele episódio se iniciam. Em um certo momento no episódio, Severino recebe a encomenda que chegou pelos correios. Não tinha um destinatário e ele resolve abrir, e era o tabuleiro Ouija. Severino fica de cabeça baixa, sem dar continuidade à cena. Os diretores perguntam o que estava acontecendo e ele levanta a cabeça com os olhos totalmente pretos e movimentando o maxilar. Todos se assustaram com o que estavam vendo e até pensaram que ele poderia estar passando mal. Chegaram perto dele, ele volta a baixar a cabeça e levanta, como se não tivesse acontecido nada. Deram continuidade. Severino parecia estar melhor. Continuando com as filmagens, um funcionário que fazia a limpeza do local cai no chão e começa a gritar, se contorcendo. Os paramédicos do local correm para tentar ajudá-lo, mas quando chegaram perto dele, ele já estava sem vida. Ele havia tido um ataque fulminante. Era jovem e foi muito estranho aquilo. Mesmo assim, continuaram as filmagens e passaram para os menores que o rapaz apenas ficou doente e precisou ir para o hospital. Existe uma parte no episódio em que Bento pega a Bíblia para poder tentar tirar a entidade daquele local. No programa, a entidade pregava peças de uma forma divertida. Bem, voltando, Bento segura a Bíblia. Quando ele abre para ler alguma passagem, misteriosamente a Bíblia começa a pegar fogo. Ele solta rapidamente aquilo no chão. Todos ficam preocupados e percebem que aquele ambiente não estava normal. Foi dada uma pausa para descanso e um lanche. Retornando para as filmagens, Pipo não estava no set de gravação e começam a procurar por ele por todo lugar, até que chega uma funcionária da emissora e diz que Pipo estava no último andar de um prédio, ameaçando se jogar de lá. Um bombeiro conseguiu fazer o resgate do garoto,
Todos se perguntaram o que estava acontecendo. Os atores principais haviam invocado uma entidade. Eles não se deram conta que a culpa de tudo isso eram deles. O episódio estava quase no final das filmagens. Depois de muitos problemas, na última cena, misteriosamente, todo o cenário pega fogo, impedindo de filmar o final daquele episódio. Foi dada uma pausa de alguns dias para recuperar todo aquele estrago. Na volta, o pai de Letícia Braga, a Sol, sabendo de tudo aquilo, proibiu a exibição daquele episódio e explicou que a conclusão dele poderia não ser tão bom para o público e que cancelasse. Assim, aquelas filmagens foram arquivadas e estão até hoje no porão da emissora. Dizem que diversas vezes acontecimentos paranormais estão sempre presentes na filmagem de algum episódio novo. Aquela entidade ainda habita no set de gravação dos Detetives do Prédio Azul.